Muito bem. Agora, por favor, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ler juntos aqui. Neemias 1, a partir do versículo 3. Neemias disse assim, ó: e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para você entender o contexto disso, Neemias, ele era um judeu, que como outros judeus, estava no exílio. Jerusalém foi destruída pelos inimigos, e o povo de Jerusalém levado escravo para outras nações. Porém, a situação de Neemias, embora ele também tivesse sido levado de Jerusalém cativo, a situação dele era privilegiada, porque ele se tornou copeiro do rei, copeiro-chefe do rei, Artaxerxes. O que era o copeiro? Era aquele que, tudo que o rei ia beber, era ele que preparava, ele bebia, ele provava antes, para que o rei não fosse envenenado. Então ele tinha um cargo importante, e era homem de confiança do rei Artaxerxes. Mas vieram pessoas de Jerusalém, judeus, que trouxeram para ele notícias da situação de Jerusalém. E as notícias não foram boas. Quem veio disse: olha, os que ficaram lá estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão cheios de fendas, buracos, as portas das muralhas foram queimadas a fogo. Então, aquela notícia ruim o entristeceu, porque ele era um homem de Deus, mas era humano. Quando você recebe uma notícia ruim, você não comemora? Ah, que maravilha, aconteceu isso aí de ruim. Não, você não fica alegre, feliz e comemora, não. Você sente, e ele sentiu. Ele chorou, inclusive. Ele chorou. Porém, olha só qual é a reação da pessoa que vive pela fé. De quem é da fé. Ele até chorou, ele até lamentou, mas está escrito aqui no final do versículo 4, depois do ponto e vírgula: e estive o quê? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, a pessoa que vive pela fé, diante de uma adversidade, ainda que ela sinta, ainda que até lamente, ainda que até chore, mas ela já busca em Deus uma solução. Ela sabe, ele sabia, Neemias sabia, que ele não ia poder mudar aquele quadro pela força do próprio braço. Humanamente falando, tentar reconstruir Jerusalém seria impossível, até porque ele sabia que os inimigos não tinham interesse em que eles se levantassem. Então, na oração de Neemias, ele demonstrou
o reconhecimento, ele reconheceu que aquela situação de miséria, obrigado, aquela situação de destruição que o povo de Israel viveu, que Jerusalém viveu, não era culpa de Deus. Porque alguém poderia questionar e dizer assim, poxa, mas até o próprio rei podia dizer, vocês não servem um Deus vivo, não falam que é um Deus grande, como é que vocês chegaram a essa situação? Mas Neemias, na sua oração, deixou bem claro que ele tinha consciência que aquela miséria, aquela desgraça que Jerusalém se encontrava, não era por infidelidade da parte de Deus, não foi porque Deus errou e deixou de cumprir a sua palavra, mas porque o povo se esqueceu dele. Aliás, a história de Israel, se você ler principalmente Crônicas, 1º e 2º Crônicas e os livros dos reis, 1º e 2º Reis, você vai ver que a história de Israel é uma história de altos e baixos. Ora, Israel estava dominando, lá em cima, cabeça. Ora, Israel estava sendo pisado. Tudo dependia do momento em que o povo vivia, se era de obediência ou se era de desobediência. E nessa feita, Jerusalém foi destruída. Vocês que assistiram a novela O Rico e Lázaro, devem se lembrar. Quem assistiu essa novela? Lembra que o povo em Jerusalém dava ouvidos a falsos profetas, ignorava Jeremias, que era o profeta de Deus. O povo apedrejava os profetas de Deus e dava ouvidos a falsos profetas. O povo se corrompeu com a idolatria, deixou entrar em suas casas outros deuses, como diz a Bíblia que eles faziam bolos para a rainha dos céus. A idolatria entrou em Jerusalém. Então, porque eles viraram as costas para Deus e desobedeceram os seus mandamentos, então os inimigos vieram e destruíram tudo. Então Neemias não chegou e falou, ó Senhor, o Senhor tem que mudar esse quadro, o que há? Não aceito isso. Não, ele sabia que ele não estava nessa condição. Ele estava pedindo misericórdia. Eu sei, Senhor, que o erro foi do nosso povo. Não foi o Senhor que errou, foi o nosso povo que se corrompeu. Ou seja, então, quando ele voltou para Jerusalém, não foi apenas para reconstruir muralhas, mas foi para reconstruir a vida espiritual do povo, foi para restabelecer o culto a Deus, foi para colocar Deus de novo no seu devido lugar, foi para tirar as coisas imundas, as coisas sujas e levar o povo a temer a Deus novamente. E esse é o primeiro passo para quem quer, para a pessoa que chega na igreja com a vida destruída e quer reconstruir a vida. O primeiro passo é se consertar com Deus. Se você está aqui, por exemplo, e diz assim, bispo, eu estou com a minha vida destruída, eu estou com a minha vida arruinada, família, saúde, finanças, etc, etc, etc. Mas você está vivendo no adultério, você está vivendo no pecado, você está com o seu coração com mágoa de fulano, de beltrano, tem ódio de pai, de mãe, guarda ressentimento, você vive uma vida ímpia, uma vida injusta, uma vida de pecado, vive uma vida louca, vida de vícios, uma vida errada. Então, não é por acaso que a sua vida está destruída, a causa é esse afastamento de Deus. O primeiro passo para que a sua vida seja restaurada, é você reconhecer os seus erros perante Deus, e se humilhar diante dEle, pedindo perdão, fazendo voto de se consertar diante dEle, porque quando você levanta a vida espiritual, todas as outras áreas tendem a levantar também. Mas se a pessoa estiver caída no pecado, e não aceita se converter, e vem na igreja apenas atrás do pão e do peixe, então você vai ficar como quem coloca o carro na frente dos bois e não sai do lugar. Tem gente que vem na igreja, quer reconstrução, mas não quer reconstruir a vida espiritual, ou seja, não quer largar o pecado, não quer largar os prazeres ilícitos desse mundo, mas quer
o pão e o peixe, que eram as bênçãos de Deus. Aí a vida não anda. Repara que quando Jesus foi para o deserto e multiplicou pães e peixes, a Bíblia fala de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então você calcula aí para a média de pelo menos 15.000 pessoas no deserto. Teve pão e peixe para todo mundo e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. 15.000 pessoas, mas no dia que Jesus já tinha morrido, ressuscitou, subiu aos céus, e algumas semanas depois, quando estavam os discípulos no cenáculo reunidos e o Espírito Santo foi derramado, quantos tinham lá? Vocês sabem quantos tinham no cenáculo? 120 pessoas, no dia de Pentecostes, que receberam o Espírito Santo. Olha só, no dia do pão e do peixe tinham quantas? Mais de 15.000 pessoas, mas no dia que o Espírito Santo foi derramado, a igreja estava sendo arrochada, perseguida, os cristãos estavam sendo caçados como o rato é caçado pelo gato, só tinham 120, cadê os 15.000? Os 15.000 só queriam pão e peixe, mas poucos entregaram a vida e se fizeram cristãos de fato e de verdade. Hoje em dia, muda os personagens, mas a história se repete. Infelizmente, a maioria dos que vêm na igreja só vem em busca do pão e do peixe, mas poucas pessoas aceitam ter um compromisso de vida com Deus. Eu quero fazer a oração para você que diz: não, bispo, eu não quero pão e peixe. Até quero e preciso, porque saco vazio não para em pé. Mas você que diz assim: eu quero comunhão com Deus, eu quero vida com Deus, eu quero obedecer, eu quero conversão sincera, eu quero salvação, eu quero ter o meu nome no livro da vida, eu quero mais do que tudo, o batismo com o Espírito Santo, eu quero ter compromisso. Fique de pé, por favor.